Olá galera, eu sou Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o canal e já é da casa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Isso é muito importante e ajuda o meu trabalho. E se você é novo, tá conhecendo o canal agora, fica sabendo que esse aqui é um canal de bate-papo, é uma conversa, viu gente? Pra gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. A história de hoje é a história da Aurore Bangartner, uma jovem de 24 anos que tinha 2 filhos, um menininho de 9 meses chamado Elias e uma menininha de 2 anos e meio chamado Melina. Ela era namorada do moço chamado Felipe, ele era militar, trabalhador. Os dois nunca moraram juntos. Eles se conheceram em janeiro de 2010 através de sites de relacionamento. Só que desde o início desse relacionamento dos dois, era muita briga, muita discussão, muito ciúme. Não era um relacionamento saudável desde o início. E para completar tudo isso, eles se conheceram aqui em janeiro de 2010. Em fevereiro de 2010, um mês depois, ela já anunciou para o Felipe que ela estava grávida. Então o Felipe ele se sentiu assim meio encurralado. Fazia um mês que eles estavam juntos, tinha muita briga e ela já estava grávida. Então eles foram dando continuidade, mas não era nada bom. Como tinha muita briga entre o casal, o Felipe ele nunca quis morar com a Aurore. E ela ficava extremamente triste com tudo isso, porque na cabeça dela, ela queria sim ter uma família unida, uma família cheia de harmonia e paz, e ela não tinha isso. Ela tinha muito ciúme do cara, sufocava demais o cara. Então ele decidiu deixar ela com os 2 filhos, de vez em quando ele passava, ajudava sempre financeiramente, só que ela via que não era a família dos sonhos dela, e isso entristecia demais a Aurore. No dia 22 de abril de 2013, a Aurore, não sei como, ela descobriu que o Felipe, ele tinha uma outra mulher na cidade onde ele morava. Aqui já fazia mais de 1 ano que ele estava assim separado da Aurore. Ele não falava mais com ela sobre relacionamento, eles não tinham mais nenhuma relação homem-mulher. Só que ela não aceitava que esse cara tinha saído. Ela sempre ficava tentando recuperar o Felipe de todas as formas. Quando ele vinha visitar os filhos, ela se jogava pra cima dele, ela tentava reatar o namoro, essa união que eles tinham, só que ela não conseguia. Então fazia mais de 1 ano que eles já estavam separados e o Felipe, ele estava tendo a vida dele com uma outra mulher, ele seguiu em frente, só que ela não. E quando ela descobriu que realmente ele estava namorando uma outra mulher na cidade onde ele morava, ela ficou extremamente com raiva, extremamente triste e ela não engoliu essa ideia. Ficou remoendo durante várias e várias semanas. Nessas semanas aí que ela ficou com toda essa raiva, ela mandava muita mensagem pro Felipe, agredindo ele verbalmente, xingando ele de tudo quanto é nome, ligava pra ele inúmeras vezes. Ela fazia da vida do Felipe um inferno, não deixava o cara em paz. E o cara só queria viver a vida dele, seguir em frente. Ele tinha deixado ela, ele ajudava os filhos, ele não queria ter essa briga toda. Só que ela não aceitava perder o Felipe pra mulher nenhuma. Então o que essa mulher decidiu fazer depois de remoer esse tempo todo? Ela sabia que ela queria se vingar do Felipe, mas ela queria que ele sofresse muito. Então no egoísmo dessa mulher, ela decidiu fazer mal para os filhos dela, porque ela sabia que isso ia atingir o Felipe diretamente. No dia 15 de maio de 2013, à tarde, eram umas 15 horas mais ou menos, ela enviou uma última mensagem para o Felipe falando assim: os seus filhos, você nunca mais vai vê-los e eu vou estar em outro lugar. Você ainda vai escutar falar muito sobre mim e eu tenho certeza que você vai se arrepender de ter me feito de corna. Estava escrito dessa maneira em francês. Ela não engolia o fato de, na cabeça dela, ter sido corna, o que não era muito verdade, porque eles já estavam separados. Mas para ela o relacionamento nunca acabou e ela não conseguia aturar essa outra mulher na vida do Felipe. Então, se ela não poderia ter o Felipe, ela gostaria que ele não tivesse com nenhuma outra pessoa ou que então que ele sofresse muito. E o que ela decidiu fazer nesse dia 15 de maio? Chegou às 20 horas da noite, o Felipe não respondeu essa mensagem dela e isso deixou a Aurore muito chateada e com muita raiva. Ela pensou então, preciso fazer alguma coisa porque eu sei que realmente ele não vai mais voltar para mim, então agora ele tem que sofrer para ele pagar por tudo isso que ele está fazendo comigo, bem egoísta.
ela começou a encher a banheira de água para dar banho nos filhos dela. Acendeu um cigarro, começou a fumar o cigarro, pensando em toda a vingança que ela ia fazer. Quando a banheira encheu, ela chamou a filha dela, de 2 anos e meio. Vem aqui. A filhinha foi até o banheiro, a filhinha estava brincando na sala com o irmãozinho não andava ainda, então ela estava brincando. Então a mãe chamou, a Melina foi lá ver o que a mãe queria, e a mãe falou, entra aqui dentro da banheira. E a menininha, gente, ela entrou na banheira dando risada, porque ela pensou que a mãe dela estava brincando com ela. Então ela entrou na banheira e pensando assim, nossa, vou brincar com a minha mãe, é um jogo diferente. Essa mulher, gente, ela pegou a cabeça da menininha de 2 anos e meio e afundou na água. Ela disse depois nos interrogatórios que ela estava de joelhos segurando a cabeça da filha para ela não ver, porque ela não queria ver o que estava acontecendo, mas ela sentia que a menininha estava se debatendo demais. Depois que a menina parou de se debater, ela sabia o que ela tinha feito. Ela foi na sala para pegar o bebezinho de 9 meses e ela colocou o bebezinho dentro dessa banheira. O corpinho da menina estava na banheira, ela viu o corpo da menina boiando, sangue frio total, colocou o menininho da banheira e fez a mesma coisa com ele. Tirou a vida dos dois ali na banheira. Depois que ela realizou esse ato horrível contra as 2 crianças, os próprios filhos dela, ela pegou o telefone e ligou para a polícia. E ela falou para a polícia direto, eu acabei de tirar a vida dos meus 2 filhos e o meu namorado me deixou por uma outra mulher. Ela desligou, a polícia já chegou na casa dela rapidinho e ao chegar descobriram a Aurora, que estava tentando tirar a vida dela. Ela tentou tirar a vida dela cortando aqui, mas bem de leve, não prejudicou em nada a vida dela. Ela falava para a polícia, tentei tirar a minha vida, mas eu não sei como me suicidar. E a polícia viu os 2 corpinhos boiando dentro da banheira. Então foi uma cena assim horrível. Depois desse dia, essa mulher já foi para a prisão para esperar o julgamento dela. O mais estranho de tudo isso, depois que eles começaram a fazer as investigações, é que a Aurora, ela era uma boa mãe. Ela nunca maltratou essas crianças, ela cuidava com o maior amor, ela tinha a maior paciência com essas crianças. Mas nesse 15 de maio, essa mulher, ela estava cega de ódio, ela estava com muita raiva e ela estava sim querendo uma vingança. E ela sabia que para fazer o Felipe sofrer, ela tinha que maltratar essas 2 crianças inocentes. E foi isso que ela fez. Tudo por ódio, cega e por vingança. Enquanto todo mundo esperava o julgamento desse monstro, é óbvio que psiquiatras foram fazer todas aquelas análises que aqui eles gostam de fazer e ficou claro que ela não estava com o discernimento dela alterado, não, ela fez tudo o que ela fez consciente, só que vários especialistas falaram que nessa hora do crime ela não estava vendo as crianças como seres humanos. Ela estava vendo como um meio de fazer o Felipe sofrer. Foi por isso que ela fez esse ato horrível. Não eram seres humanos na cabeça dela. Deu uma desligada ali e ela viu, é isso que precisa para ter um sofrimento para o Felipe, é isso que eu vou fazer. O julgamento aconteceu em 2016 e ela estava aqui com 27 anos. Nesse julgamento, é óbvio que a defesa usou o passado difícil dessa mulher para falar do porquê ela tinha feito esse ato. Eles diziam que ela teve uma mãe alcoólatra, uma mãe que não era presente, a mãe divorciada, que ela sofreu demais com essa mãe e que ela não queria sofrer tudo de novo por causa desse homem. Então, era difícil para ela, ela era imatura afetuosamente, ela não sabia lidar com as emoções dela e por isso ela fez o que ela fez. Outra coisa que a defesa usou aqui também, essa pra mim foi nova, eles falaram que ela descobriu que tinha uma outra mulher na jogada em abril, ela ficou pensando em tudo isso, remoendo, brigando por SMS, telefonemas. Durante esse tempo, ela não dormia direito, ela não comia, ela não saía de casa. A mulher virou um zumbi. Então ela fez tudo isso que ela fez porque a cabeça dela estava bem paranoica. Só que, gente, nada disso justifica um ato horrível desse.
A Aurore, no julgamento, ela só falava assim: a culpa foi do Felipe. Se ele tivesse respondido o meu SMS, se ele tivesse respeitado, não tivesse outra mulher, hoje as crianças estariam vivas. Na cabeça dessa mulher, a culpa é sim do Felipe. E ela fez tudo isso que ela fez porque ele não estava presente, ele não respondeu as mensagens dela. E infelizmente, gente, o Felipe até hoje, ele sente culpa por causa disso. Mas ele não tem culpa de nada. Quem realizou esse crime foi ela. Ele não fez nada. A acusação queria que ela pegasse uma pena bem alta, de 30 anos, sem poder recorrer. E eles usaram, assim, umas coisas bem pesadas, dizendo que, poxa, ela era a mãe, ela tinha que proteger essas crianças e ela não o fez. A menininha entrou na banheira pensando que ia brincar, dando risada, e ela, no sangue frio, no monstro que ela é, ela tirou a vida dessa menina. E ela poderia ter parado ali, porque ela foi pegar o bebezinho na sala e voltou. Quando ela voltou, ela viu a menininha boiando sem vida. Ela ainda teve forças para realizar o segundo ato cruel. Então a defesa, mesmo falando que, coitada, de passado difícil, ela tava vivendo igual um zumbi, isso daí caiu totalmente assim, porque eles falaram, não, ela é um monstro, ela fez tudo consciente, porque ela viu, ela poderia ter parado e ela não parou em momento algum, ela tirou também a vida do bebê. No final do julgamento veio a pena dessa mulher, ela pegou 25 anos de prisão fechada pelo crime contra os seus 2 filhos pequenos. Ela tinha que sim proteger essas crianças e ela não o fez. Então aqui, minha gente, é mais um caso onde o adulto deixou o egoísmo passar por cima de tudo e fez a vontade dele. O inocente aqui, no caso os 2 filhos inocentes, eles pagaram por todo o erro dos adultos. Isso não é justo. O Felipe, ele seguiu a vida dele, ele tem essa culpa com ele até hoje, dizendo que se talvez ele respondesse esse SMS, as crianças estariam vivas. Se ele tivesse telefonado, talvez as crianças estariam vivas. Mesmo assim, ele se casou novamente, hoje ele tem uma filhinha, mas ele é bem amargurado, porque ele sente que a culpa é dele. Essa foi a história de hoje, eu espero que a gente tenha aprendido, refletido e ficado alerta. Não é a primeira história que eu conto aqui de mãe que tira a vida de filho, pai que tira a vida de filho. O mais recente que eu contei é o caso do Matiz, onde o pai dele sumiu com esse menininho e até hoje uma mãe está sem resposta. Só que agora, nesse caso de hoje, a história se inverteu. É uma mãe que tirou a vida dos 2 filhos. Então, como a gente já sabe, o ser humano é uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, infelizmente. Cuida da sua segurança, abre seu olho, fique esperto. Muito obrigada por você assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo, galera.